conversão... Mas aí que tá a incoerência. A salvação nunca esteve no guarda no sábado. Por que o pastor César Cavalcante não considera os adventistas como irmãos em Cristo? O determinismo você se chama de irmão. É porque, o Rodrigo não pode chamar de irmão. Vamos lá. Isso ora a Deus no seu programa. Para que um dia você pode falar, Rodrigo, você é meu irmão. E por que pregadores de outras denominações não pregam em púlpitos adventistas? E por que eu não posso pregar na sua igreja? E o pastor César ainda questiona Rodrigo Silva sobre a guarda do sábado. Uma pessoa que adora uma imagem de Maria, ela tá salva ou tá perdida? Segundo a Bíblia, ela tá perdida. Mas não tá no mesmo mandamento do sábado? Porque se é isso, é uma obra. A salvação é na pessoa de Jesus Cristo. Você vai ver tudo isso agora. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. O único ponto que eu entendo e respeito é que você ainda não me considera irmão, é que isso que é o ponto nó pra mim. Não precisa responder agora, a gente pode até dedicar mais tempo, a doutrina do santuário, do sábado, qualquer divergência do adventismo é pior do que a soteriologia calvinista. O doutor Rodrigo Silva questiona, se mesmo discordando dos calvinistas, você ainda se os chama de irmãos? Por que não poderia fazer o mesmo com os adventistas? Que você falou determinismo, você foi até... Eu te respondo agora, porque assim, ó... O determinismo você se chama de irmão, é porque, o assim, Rodrigo não pode é porque assim, irmão. Vamos lá, tem o calvinismo supralapsariano e infralapsariano. Você está familiarizado com isso, não? Sim, okay. Mas o pessoal não está. O supralapsariano, ele entende que Deus determinou, inclusive, o lapso, inclusive a queda. A queda de Adão foi determinada por Deus. Deus está por trás, no fim, da queda, do pecado, não sei o que lá. Para o qual subscreve, por exemplo, eu imagino o reverendo Augusto Nicodemos, talvez. Parece que ele é supralapsariano. Diferente do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é infra. Mas dentro do calvinismo, supra ou infra, eles não se consideram deterministas. O que eu acho uma contradição de termos, porque o determinismo é, por definição, a ideia de que Deus determinou tudo, o jogo é de cartas marcadas, então a pessoa já nasce salva e perdida. Para mim isso não combina com o caráter de Deus. E a maior prova é que vai ter juízo final. Se vai ter juízo final, as pessoas serão julgadas pelo que elas fizeram. Deus é incoerente. Mais um vai dizer assim, o decreto está na Bíblia? Tá. A eleição está na Bíblia? Tá. Então a visão das pessoas sobre a eleição é essa. A visão das pessoas sobre o decreto é essa. Essa é a polêmica do calvinismo versus arminianismo. Diferente do adventismo, que apresenta uma doutrina que só eles têm essa doutrina. Ninguém mais tem a doutrina do santuário. Essa doutrina é só os presbiterianos que têm os ramos que vieram deles. A predestinação de Agostinho não tem nada a ver com a do presbiteriano. Isso é verdade. Mas outra questão que eu vou te tem falar outros também. Predestinistas na história da igreja. O Agostinho está no quarto século. Sim, mas é bem diferente. É a mesma coisa pegar a doutrina da Trindade de Santo Agostinho e falar que é a mesma nossa. De coração aberto, que você é uma pessoa que eu admiro muito, inclusive espiritualmente. Eu fico triste, isso eu oro a Deus no seu programa. Para que um dia você pode falar, Rodrigo, você é meu irmão. Porque por mais que você explique os termos teológicos, não, porque é o ordo salute, não sei o quê, no frigir dos ovos, para quem é leigo, bem claro é o seguinte, você escolhe que heresia você é simpático e que heresia você não aceita. Porque se tudo é heresia, mas você também, o mesmo... Não, claro, mas todos nós estamos juntos. Só que a diferença, como você falou da diferença, é que eu consigo olhar para um presbiteriano desse bem determinista, que crê numa heresia, falar com ele assim, você é meu irmão. Mas você e muitos... E por que eu não posso pregar na sua igreja? Se eu for olhar por esse lado aí, você falou que você prega em várias igrejas presbiterianas, você me falou isso uma vez. Mas eu, por exemplo, já preguei em várias Assembleias de Deus, já preguei em várias... Mas presbiteriano não me chama. É aí questão dos usos e costumes da igreja, das normas, não só de roupas, das normas da igreja. Se eu começar agora a aceitar um monte de adventista que não guarda o sábado, deixou de ser igreja adventista. Mas aí não é nem questão de estar certo o sábado tá errado, é uma questão de incoerência. Mas se eu começar a aceitar pessoas que são batizadas por aspersão... Mas aí que está a incoerência. A salvação nunca esteve no guarda no sábado. Porque se é isso, é uma obra. A salvação é na pessoa de Jesus Cristo. Uma pessoa que adora uma imagem de Maria, ela está salva ou está perdida? Segundo a Bíblia, ela está perdida. Mas não está no mesmo mandamento do sábado? Não. Não está no mesmo mandamento. Lógico, não está na mesma lei. Aí uma coisa que uma vez eu falei, você discordou de mim, mas eu vou pedir licença para repetir isso aqui. Apocalipse capítulo 11, 19. Abriu-se o santuário de Deus que se achou no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. A arca da aliança são os 10 mandamentos. É o baú que continha os 10 mandamentos. E nesse trecho o Dr. Rodrigo Silva destaca que a lei deveria ser mantida dentro da arca da aliança, como símbolo de que a mesma deveria ser guardada. O Dr. César Cavalcante responde dizendo que a ênfase não estava nos utensílios dentro da arca, mas no sangue que era espargido sobre ela, que apontava para Cristo. Não tem coerência nenhuma. Então, vamos por parte. A Arca da Aliança não foi feita
para colocar os 10 mandamentos dentro. O segredo da Arca da Aliança não é o que está dentro da Arca da Aliança, mas é a tampa do propiciatório. Não. E lá na tampa... Vamos pro texto. Vamos pro texto. Vamos pro texto. Êxodo 25. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Agora veja o 22. Ali virei a ti, de cima do propiciatório. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo. Dentro da caixa da arca, você tem a lei. Lá no Novo Testamento, a gente vai ter também, além da lei, o pote de maná A vara de Arão. e a vara de Arão. Fica muito claro que lei, ministério, representado na vara de Arão, milagre, representado no maná que caía o tempo todo, isso estão abaixo. Acima da tampa do propiciatório vem a presença de Deus e o sangue do cordeiro que pingava em cima. Ou seja, o que valida tudo é o sangue. A teologia ali é a teologia do sangue. Então, o mais importante, lendo Então o não texto... é a tampa, é o sangue. Vamos lá. A manifestação divina não estava nas regras dentro da arca, mas estava na presença de Deus de cima do propiciatório, que era validado pelo... Não estou dizendo que anula, estou dizendo que o que é mais importante, que é validado pelo sangue. O sangue está fora da caixa. Os 10 mandamentos estão dentro da caixa. O sangue está fora da caixa. É ele que valida tudo. Tá. Existe uma teologia do sangue de Jesus aqui. Então... Você sabe hebraico. Como é propiciatório em hebraico? Não lembro de memória. Kippur. Kiporet. Kiporet significa o quê? Cobrir, que fica em cima. É a mesma palavra para perdão. Não é a mesma palavra, é a mesma, mas é o mesmo... não é a mesma palavra. É o dia da expiação. Não é a mesma palavra, mas é o mesmo radical. Sim, isso é verdade. Tanto é que expiação, que seria a palavra mais próxima até... Kiporet é o propiciatório. Exatamente. Kippur é perdão. É perdão, que está na mesma raiz ali. O que é cobrir? Cobrir, exatamente. Aí vamos com Paulo para explicar tudo isso. A lei, ela mostra o pecado, o erro. Isso. E por que é o sangue que é o mais importante? Mas ela não resolve. Não, exatamente, isso que eu ia falar. Ela não resolve. Teologicamente falando, eu subscrevo o que você está falando. A tampa do propiciatório e tudo mais. Você tem que refazer a sua teologia. Não tem que fazer. Eu tenho que fazer o seguinte... Então, como que você subscreve o que eu falei, sendo que o que eu disse, quando você falou assim, tá bom, então me mostra o texto. Mostrei. Por que eu falei que eu subscrevo e vou ratificar? Eu subscrevo o que você falou. Eu olho para a lei, mas Deus é tão misericordioso que eu olho para a lei através do sangue. Eu olho para a lei através do perdão que ele quer oferecer. O fato da tampa do propiciatório, esse que é o meu argumento, ser o mais importante, não anula o conjunto. Ele valida o resto. Bingo! Por isso que a gente está falando a mesma coisa. A discordância vai entrar aqui. Na minha leitura, Apocalipse capítulo 11, verso 19, João vê tudo que você falou, o sangue do cordeiro, mas ele vê da mesma maneira que Moisés viu. Se a lei tivesse sido abolida, conforme diz, acabou, caducou, não tem mais lei... É o que a Bíblia diz, né? Não faria... Não, é a interpretação que se dá. Ele viria só o propiciatório. Com o sacrifício de Cristo, qual lei foi alterada? A lei mosaica ou apenas a lei sacerdotal? Como você lida com Hebreus 7? E o que você entende no versículo 12? Quando se muda o sacerdócio... Muda a lei. Por quê? Aí você está falando da lei sacerdotal, da lei levítica, que ela existe também. E por que mudou a lei levítica? Óbvio, eu não mato mais sacrifício de cordeiro hoje. Deus determinou que até os judeus, sem acreditar que Jesus é o Messias, estão pregando que ele veio, porque Deus fez cessar o sacrifício de cordeiros no templo de Jerusalém. Você sabe que eles não sacrificam cordeiro mais hoje. Só galinha, mas é um grupo muito... É pequeno também. Ou seja, até Deus fala assim, olha, vocês podem aceitar que Jesus é o Messias, mas vocês vão anunciar para o mundo que ele veio. Porque o sistema sacrificial, cumprindo Daniel, aconteceu depois da morte de Jesus, quando o templo foi destruído e nunca mais voltou até hoje. Então, como é que eu interpreto isso? A lei que muda é a lei levítica. Porque se eu colocar que foi a lei dos 10 mandamentos que mudou, eu tenho vários problemas hermenêuticos. O primeiro deles é que você coloca a lei Moisés como um sacerdote, coisa que ele nunca foi. Eu não disse que ele era sacerdote, eu disse que ele consagrou o sacerdócio. Tudo bem, mas o sacerdócio não nasce em Moisés. Mas Moisés olha o texto consagra. Que você acabou de ler. A lei, que você interpreta como os 10 mandamentos, veio pelo ministério sacerdotal. Ou levítico, corrija a tradução aqui. É o ministério levítico. Levítico. E Moisés não teve o ministério levítico. Mesmo que você argumente comigo, mas ele consagrou Arão. Consagrar Arão é diferente de ter um ministério levítico. Os 10 mandamentos são anteriores a isso. E por que a Bíblia chama os 10 mandamentos de ministério da morte? Porque quando eu olho para a transgressão,
O que eu vejo nos 10 mandamentos? A minha morte. Se eu hoje, guardando o sábado, tá? Se eu olhar para a lei sem Jesus, eu só vejo lago de fogo e enxofre, para usar um eufemismo. E aí não só o sábado, mas qualquer um dos mandamentos. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Só isso. Essa é a questão. E agora é com você. Deixe o seu comentário dizendo de qual lado você está nessa discussão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele like e até o nosso próximo encontro.